O episódio de hoje é aquele dos pais que exigiram que a escola adiantasse o filho para a série seguinte. Eu sou a Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. Porque de tédio não tem perigo, que ninguém que trabalha com educação jamais vai morrer. A gente pode morrer de susto. E qual é o episódio de susto de hoje, Thaís? Antes de contar o susto que um gestor de escola mandou para a gente hoje, temos que falar do nosso patrocinador ouro dessa temporada, que é a Blocksy, uma empresa que conhecemos nos Estados Unidos e está chegando no Brasil. A Blocksy traz para a escola um software de segurança capaz de apoiar... Uma plataforma, né? Uma plataforma de segurança capaz de apoiar escolas no acompanhamento da saúde emocional dos alunos, ajudando a detectar possíveis situações de ameaças para a escola, conflito grave entre os alunos e também casos de bullying ou depressão. E ajuda muito nessa questão que a gente vive hoje da saúde emocional das crianças, pré-adolescentes, adolescentes principalmente. E também numa outra questão de desafio hoje em sala de aula usando a tecnologia, que é o quanto é difícil para os alunos hoje conseguir manter o foco no que eles estão fazendo. Por exemplo, quando eles estão com o Chromebook, vários alunos acabam mudando de janela, fazendo outras coisas enquanto deveriam estar fazendo o conteúdo que está tendo lá em sala de aula. E a Blocksy tem também, dentro da plataforma, um recurso que ajuda o professor a gerenciar cada aluno dentro das atividades que foram propostas. Então, para fazer parte das primeiras escolas a adotar o sistema da Blocksy, que já está implantado em escolas de diversos países e agora está chegando no Brasil, é só clicar no link que tem na descrição desse episódio. Você vai entrar na fila para ser uma das primeiras escolas a ter o sistema da Blocksy. Para saber mais com você. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre uma história. Nós vamos contar uma história que talvez já tenha acontecido aí na sua escola, mesmo que tenha tido um final diferente dessa que a gente recebeu. Então, vou começar lendo o depoimento da gestora de escola. Recebemos os pais pela primeira vez no final do ano letivo anterior. Eles estavam se mudando para a cidade e chegaram até a nossa escola por recomendação de pessoas da empresa para a qual o pai vinha transferido. Nesse primeiro encontro, eles queriam conhecer a escola e conversar sobre o filho que estava em um processo de avaliação por uma equipe multidisciplinar devido a uma suspeita que a escola na qual ele ainda estudava teve de que ele teria altas habilidades. No dia seguinte à visita, os pais voltaram e fizeram a matrícula da criança que estava terminando a primeira série, o primeiro ano do fundamental, e foi então matriculada para começar o segundo ano já em nossa escola, no início desse ano letivo. Deixa eu falar só uma coisinha aqui. Altas habilidades é o termo que é usado hoje, é o termo correto para o que anteriormente as pessoas falavam superdotação. Tá? Então, altas habilidades é o que provavelmente, se você que está ouvindo a gente não é da educação, às vezes é mãe, é pai, alguém que acompanhou o episódio, costumava-se falar superdotação e esse termo foi ampliado para refletir de fato o que esse aluno necessita aí, né? E o que ele tem de característica. Então, altas habilidades é o tema desse episódio. Então, resumindo o que a gente já falou, o aluno estava numa escola, finalizando o primeiro ano do fundamental, e aí foi matriculado numa escola nova, para qual a família mudou, na cidade que a família mudou, e ele, como ele estava acabando o primeiro ano do fundamental, ele foi matriculado no segundo ano do fundamental. Quando retornamos das férias para começar o novo ano escolar, já havia solicitação da família para uma reunião com a nossa equipe de coordenação. Os pais tinham uma solicitação a fazer. Gostariam que o filho começasse o ano já no terceiro ano do ensino fundamental, pois aquela avaliação que estava em processo resultou em um diagnóstico confirmado de altas habilidades. Explicamos que o diagnóstico seria considerado um documento importante para embasar o planejamento das professoras e que assim que as aulas começassem, gostaríamos também de uma reunião da professora da turma
e da nossa orientadora educacional com o profissional que estivesse acompanhando o aluno nesse diagnóstico. Os pais insistiram que não seria necessária essa interação entre escola e a profissional que estava acompanhando a criança e foram bastante incisivos na decisão de que o filho deveria pular um ano, já que ficaria entediado e desinteressado em relação aos estudos, já que os conteúdos do segundo ano seriam básicos demais para ele. Bom, gente, antes de seguir com tantas coisas que a gente tem para falar aqui sobre esse episódio, eu acho que é um bom momento para a gente lembrar das Olimpíadas de Matemática, Matific, porque, mais do que tudo, esse episódio é sobre a flexibilidade e a capacidade e também a necessidade que a escola tem de conseguir atender cada aluno dentro de algumas características e necessidades específicas e que muitas vezes, especialmente depois de tudo que a gente viveu na pandemia, os alunos que ficaram com lacunas de aprendizagem na área de matemática, assim como aqueles que já tinham um desempenho melhor e que avançaram, fica todo mundo ali no mesmo barco, no sentido de não conseguir superar as lacunas ou não conseguir manter a motivação, já que a professora tem que seguir ali o que é o conteúdo, o plano para aquela série. E aí, quando a gente fala de Olimpíadas de Matemática, a gente ouve, principalmente dos pais, uma preocupação de que, não, mas meu filho ainda está com conteúdo que ele não entendeu, ele não gosta de matemática, e nós trazemos as Olimpíadas Matific como um recurso para ajudar a trabalhar essas questões, porque as atividades são propostas de acordo com o nível de conhecimento, de desenvolvimento nessa área que cada aluno participante estiver. Tem toda uma inteligência artificial por trás do sistema do Matific que permite com que, a partir do momento que o aluno está interagindo, fazendo as atividades, o próprio sistema vai mexendo no jogo que o aluno está participando de matemática e adequando de acordo com que o aluno tem mais facilidade, do que ele tem mais dificuldade, do que ele precisa de um reforço maior. E tem um termo que você usou aí que eu acho que é importante também, Thaís, porque as atividades vêm em forma de... vêm gamificadas, né? A proposta não é fica somando, fica multiplicando, faz de novo, faz a mesma coisa. Vem em forma de desafios e de formas desse aluno entender que ele está superando aqueles desafios e seguindo adiante. Então, a ideia não é ter os alunos motivados só durante o período de Olimpíadas, mas também depois que as Olimpíadas passarem, eles continuarem com essa motivação e relacionamento melhor com a matemática. Então, inscrições abertas para as Olimpíadas Matific, que é a maior Olimpíada online de matemática do mundo. Para saber mais e inscrever sua escola, é só clicar no link que tem na descrição desse episódio. E queremos encontrar vocês em outubro, quando vai ser a cerimônia de premiação, que nós vamos entregar os prêmios na cerimônia de premiação. Então, vamos para continuar aqui. Então, o que aconteceu com esse aluno que que foi matriculado no segundo ano, mas que já no início do ano letivo os pais pediram que ele, de fato, começasse na escola nova no terceiro ano, certo? Diante da nossa insistência em manter a criança no segundo ano, os pais passaram a ter uma relação tensa e postura agressiva com a nossa equipe. Dias depois, eles conseguiram uma ordem judicial para que o filho começasse o ano no terceiro ano do ensino fundamental. E disseram estar bastante decepcionados com a resistência da escola em deixar que a criança fosse para a série seguinte, aquela correspondente à idade dele. Ainda assim, decidiram que o filho ficaria em nossa escola e, diante da ordem judicial, que ele fosse para a turma do terceiro ano. E eu soube naquele momento que precisaria tomar uma ação imediatamente. Nós já vivenciamos casos como esses. Mais de uma vez, em estados diferentes do Brasil, e estados mesmo, regiões diferentes do Brasil. E não é pouco comum, principalmente nos dias atuais, em que, felizmente, já existe uma conscientização maior, tanto da escola quanto das famílias, em relação a investigar quando o aluno apresenta ou falta de interesse, falta de motivação, ou uma questão ali de relacionamento com os estudos, com a escola, que... Às vezes até com os colegas, né? A gente já foi também, já teve casos que a gente estava prestando consultoria numa escola, a gente deu alerta também para algumas famílias irem investigar. Isso, né? E muitas... casos de altas habilidades. Isso, e hoje em dia já é possível
diagnosticar as situações em que o aluno tem altas habilidades e que esse diagnóstico vem para ajudar a guiar a escola num plano educacional individualizado, para que esse aluno tenha as suas necessidades e o seu direito à educação atendidos. E aí, nesse momento, a gente traz as nossas convidadas ou convidados do episódio. Quem é a primeira pessoa A hoje? primeira convidada é uma mãe de aluno que aceitou o desafio de se colocar no lugar da diretora e pensar o que ela faria nessa situação. A Thalita Simões é mãe da Ana Júlia, de 14 anos, e é de São José dos Campos, São Paulo. Vamos ouvir o que ela faria se ela fosse a diretora nessa situação. Com relação à escola, eu entendo a atitude da escola num primeiro momento, porque ela não conhece o aluno, ela não conhece as altas habilidades, né, que estão sendo aí colocadas em questão do aluno. E também a idade do aluno, que não é compatível com o terceiro ano. Porém, como mãe, eu acho que a escola ela tem que aceitar, né, o laudo do profissional que fez, né, que constatou as altas habilidades do aluno, o que os pais estão falando. Para não gerar uma grande briga, uma vez que os pais, né, não querem retirar, né, tirar o aluno da escola, até porque os pais devem ter pesquisado sobre a escola e gostou realmente da escola, viu que é uma boa escola. E a escola, para não ficar aí numa luta de braço com os pais, né, para entrar com uma outra ordem judicial, para derrubar dos pais, eu, como aceitaria, né, a escolha ali, a opção dos pais de colocar no terceiro ano, porém, esse aluno, ele seria criteriosamente avaliado, né, após o início do ano letivo, a escola teria uma relação mais íntima com esse aluno, avaliaria melhor as condições dele, essas altas habilidades dele, e se realmente for comprovado que o aluno tem essas altas habilidades, tem esse desenvolvimento acima, né, ela aceitaria e como disse, tocaria o barco. Porém, se o aluno não estivesse conseguindo acompanhar tanto na parte pedagógica quanto na parte de relacionamento, que eu acho que isso é muito importante, porque ele vai estar numa série que as crianças têm uma idade superior a dele. Então, às vezes pode ser que o relacionamento dele com os outros alunos, com os amiguinhos, não seja tão produtivo e tão bom para ele. Pode ser que ele seja excluído por isso. Por que esse aluno pulou o segundo ano e já está no terceiro, né? Como que ele vai conseguir explicar isso para os outros alunos da sala dele, né? E aí isso aí pode fazer cair o rendimento dele, né? Então eu acho que a escola, para não ter essa luta, né, com os pais, aceitaria o laudo, né, que foi levado, né? Teria que acatar essa decisão judicial, porém assim que desse início o ano letivo, ela avaliaria o aluno pelos critérios dela, de acompanhamento pedagógico, de acompanhamento emocional desse aluno, né? Se ele está conseguindo interagir com a sala, com os amiguinhos, se ele está realmente conseguindo desenvolver, porque uma coisa é uma avaliação pedagógica desse aluno sozinho, sem estar com os amiguinhos em sala, sem estar no convívio com outras pessoas. Outra coisa é ele dentro de uma sala de aula, com os alunos com a idade superior a dele, que às vezes pode até estar excluindo, né, ele, porque ele é menorzinho, ele tem uma idade menor, né? E aí ele começar a sofrer as consequências disso também. Então eu acho que o mais importante é avaliar o aluno como um todo, não só o conhecimento pedagógico, as habilidades dele pedagógicas, mas também o desenvolvimento dele emocional, socioafetivo com a escola, com os pais. Por que, né, os pais estão focando tanto nisso? Por que os pais estão querendo levar ele adiante nisso? Então, o aluno como um todo, mas principalmente o emocional desse aluno, se ele está apto psicologicamente para ir para o terceiro ano, se ele tem maturidade para estar numa sala com os amiguinhos com uma idade superior a dele. Essa é a minha opinião. Obrigada, Thalita. Achei bem rica a sua fala. Mas eu acho que na fala dela tem um ponto bem interessante da gente pensar aqui, que é um dos motivos porque a gente chama as famílias aqui também para se colocarem no lugar do gestor de escola, porque tem alguns pontos que às vezes, quando a gente está olhando de fora, parecem meio óbvios, mas quando você está lá dentro, que é o seguinte, no fim a recomendação dela foi, como escola eu ia aceitar o que os pais estavam fazendo, porque era mais, né, que ia fluir melhor ali no momento, o que os pais estavam pedindo. Mas aí é sempre um ponto que a gente
tem que pensar, por que a escola está arrumando essa dor de cabeça de não falar? Tá bom, então faz o que vocês estão querendo, tá bom. Porque, né? teoricamente, O é bem mais mais fácil era simples. isso mesmo, Você quer pôr no terceiro ano? Põe no terceiro ano. E o seu filho, tá bom para você? É. Né? Então, aí entra um lado que os pais precisam, a gente precisa conscientizar as famílias, a gente tenta muito tentar enxergar aquela escola como parceira e todo o conhecimento que ela tem sobre o processo de aprendizagem, sobre tudo que está acontecendo ali na parte de aprendizagem dos filhos, com confiança de que ela quer o melhor para aquele aluno e não que ela tá questionando, tá sugerindo uma coisa contrária do que a família quer, só pelo prazer de ou por discordar. prazer, né? Dá mais trabalho discordar da família, né? Então, tem um motivo ali por trás. E eu acho que a gente podia ouvir agora a nossa convidada, gestora escolar, e aí a gente continuar nessa linha do que você está falando, o que a gente tem mais para falar, porque vamos ver o que vai sair. Vamos ver. A nossa segunda convidada é a Bianca de Paula, diretora pedagógica da Escola Interação de Santo André, São Paulo. Nós demos palestra na Escola Interação esse ano, né? Isso, esse ano mesmo. Inclusive, é uma escola que tem projeto EduInfo. Exatamente. Né? Quando a gente chegou lá, a gente ficou muito feliz. A área comum, quando a gente entra na escola, onde geralmente os pais entram, aguardam os filhos, os alunos também, quando terminam a aula, ficam esperando, é um ambiente assim que maravilhoso, não só em termos do conforto do mobiliário, mas a própria, como que eu falo? A decoração as paredes, né? Tem o pintura, projeto. Todo o projeto. E é isso que a EduInfo faz nas escolas, um projeto personalizado para cada área, seja área comum, seja sala de aula, seja sala dos professores, sempre com mobiliário muito inovador, moderno, e que deixa a escola harmônica, né? Que isso favorece muito o processo de aprendizagem e a motivação dos alunos e dos funcionários da escola também. E mais do que isso, a inclusão. Porque os móveis que a EduInfo oferece sempre são pensados para ter mais de uma possibilidade de uso e, inclusive, do próprio aluno poder, em muitos deles, adequar ali de acordo com alguma necessidade específica que ele tenha. Para saber mais sobre a EduInfo, é só entrar no link que tem na descrição desse episódio. Tem também um e-book gratuito que a EduInfo está dando para os ouvintes do nosso podcast. O link para download desse e-book, que tem inspiração de vários ambientes escolares diferentes pelo mundo, chamado Learning Spaces pelo mundo. O link para download está na descrição do episódio também, ou lá na bio do Instagram da EduInfo, @eduinfo.br. E esse e-book, com os espaços de aprendizagem pelo mundo, é um material muito rico que nós gostamos tanto, que inclusive nós sugerimos que seja trabalhado com a equipe pedagógica no retorno agora do segundo semestre escolar. E eu nem ia falar da EduInfo nesse momento que eu falei, mas, né, era o momento perfeito para sentido aqui. Então, vamos ouvir a Bianca, diretora pedagógica da Escola Interação de Santo André, uma escola que nós amamos ter conhecido. Vamos ver o que a Bianca faria nessa situação. Olá, eu sou a Bianca, diretora pedagógica da Escola Interação, em São Paulo, na cidade de Santo André. Satisfação em poder falar aqui nos Gestores Escolares, SOS Gestores Escolares, com a Thaís e a Roberta. E realmente essa é uma situação que vem acontecendo nas escolas, das famílias exigirem que o aluno vá para uma série posterior, ou que ele, até mesmo que ele fique numa série anterior ou numa série que ele já fez, por questões mesmo de altas habilidades ou de dificuldade de aprendizagem. Então é importante orientar essa família que, independente deles terem recorrido à justiça, deles terem uma liminar, né, de um juiz, a escola ela é subsidiada por uma legislação escolar. Então, a escola tem uma legislação específica da educação, a escola responde para a diretoria de ensino, a escola tem um supervisor de ensino que vai orientar. Então, eu falaria para essa família que nós teríamos que recorrer à diretoria de ensino para verificar essa possível reclassificação do aluno para uma série posterior e, principalmente, pensar na criança, né? Nas questões legais, claro, precisamos fazer tudo de acordo com a lei para esse aluno ficar com uma documentação correta, né? Para ele ter uma escolaridade, uma documentação, um histórico escolar. Porém, essa ida do primeiro ano do fundamental para pular para o terceiro ano é um momento delicado da escolaridade. Então, precisamos falar com a família e explicar que
no primeiro ano, ele acaba sendo uma transição da educação infantil para o ensino fundamental. Então, ele ainda não teve no primeiro ano a sistematização de muitos conteúdos, ele não desenvolveu habilidades que ele teria que desenvolver no segundo ano para ir para o terceiro ano. Então, eu teria essa conversa com a família que, independente das altas habilidades, da facilidade de aprendizagem, porque eu percebo que, pelo relato, a família está muito preocupada dessa criança ficar cada vez mais capaz no sentido de aprender mais, de ter muitos conteúdos, de ter aí um ensino forte. Porém, nós precisamos pensar que uma criança que vai do primeiro aninho, que ela tem mais ou menos 6 anos, vai completar 7, direto para o terceiro, em que as crianças têm 8, 9 anos, é uma diferença muito grande de faixa etária e que muitas coisas acontecem nesse período, eles se desenvolvem, tem as questões socioemocionais, de relacionamento, que são muito presentes na faixa etária. Eles aprendem no segundo ano muitos conteúdos importantes, é uma sistematização aí da alfabetização, da ortografia, dos algoritmos da matemática. Eles aprendem, por exemplo, aqui na escola a fazer provas, como fazer uma avaliação, que a primeira vez é no segundo ano. Então, quando essa criança vai do primeiro para o terceiro, ela acaba perdendo toda essa preparação e esse desenvolvimento de atitudes e habilidades e competências. Não é só conteúdo. A criança ela pode sim ter uma facilidade, ter altas habilidades, porém o ambiente da sala de aula, o relacionamento com o professor, com os colegas e essas atitudes, elas acontecem nessa faixa etária. Então, eu explicaria para a família se eles conseguirem, né, essa parte legal, se a diretoria de ensino aprovar, se eles estão dispostos a fazer o filho perder toda essa parte, né, de desenvolvimento de atitudes, para pular direto para uma série em que as crianças estão em outra faixa etária, em outro tipo de desenvolvimento. E, além disso, a escola também precisaria fazer uma avaliação na escola, os professores, a equipe de coordenação teria que conhecer essa criança, fazer uma avaliação para ver se realmente ela está apta a pular todo o segundo ano para ir direto para o terceiro, se ela teve uma sistematização de algumas habilidades básicas ali, que no primeiro ano a gente sabe que não tem, que no primeiro ano é essa transição da educação infantil. Então, eu acho bem delicado, é uma decisão importante e que precisa realmente dessa parceria da família e colocar todo esse ponto de vista para a família e também mostrar para essa família que é uma escola nova, então toda a escola é diferente, já tem toda essa adaptação à escola. E para uma faixa etária totalmente diferente, são muitos desafios que essa criança vai enfrentar. Então, teria que deixar tudo isso muito claro e o respaldo legal, que só essa liminar que a família conseguiu não seria suficiente. Teria que ter esse respaldo da diretoria de ensino. Espero ter contribuído e é sempre bom para os gestores ter essa troca e sempre acrescenta, né, diversas opiniões, essas questões que acontecem nas escolas são de grande valia para que todos possam refletir e tomar as melhores decisões. Muito obrigada. Obrigada, Bianca. Muito Um beijo obrigada, para você, para Bianca. toda a equipe e para as famílias aí da escola que nós conhecemos também. Um beijo para a equipe da Escola Interação. E eu acho E que aconteceu o que eu Ela imaginei. colocou um ponto importante, Que né? o que você vinha falando apareceu na fala dela, que é exatamente a questão do qual é o olhar que a escola tem quando, ao invés de fazer o que seria mais fácil, ou mais teoricamente mais simples, a escola faz questão de se colocar pensando em todos o que tem nas entrelinhas ali dessa decisão. É porque, assim, gente, é sempre para as famílias que têm um filho com diagnóstico de altas habilidades, o primeiro impacto é assim: uau, que legal, meu filho ainda, né, os pais principalmente, né, meu filho tem superdotação, mas a gente tem que pensar que não é mais o papel da escola só o ensino de conteúdos, e nem é adequado que o nosso foco enquanto pais seja esperar notas altíssimas e que o filho
só estude, não consiga fazer, e não goste ou não aprecie, não curta fazer mais nada da vida. Então, a gente tem que balancear isso, que ele não vai para a escola só para aprender conteúdo, nem só para tirar uma nota boa. E aí, e provavelmente é esse o ponto, né, que estava aqui nessa escola também, que é isso que a Bianca falou que é importante. Essa faixa etária é diferente, uma criança de 7 anos conviver com uma turma de crianças de 8, de 9 anos, nessa faixa etária tem uma diferença muito grande ali não de desenvolvimento... Inclusive física. Inclusive física, exatamente. Pensa assim, na época ainda que eles estão com a janelinha, que já se tornou uma janelona ali nos dentes da frente, o que eles gostam de fazer, as brincadeiras que eles gostam, os personagens que eles curtem, são muito diferentes. A gente sente essa mudança nas crianças, inclusive por semestre. Eu estava falando ontem com alguma mãe que eu falei, com alguma situação que eu falei assim, não, inclusive você precisa pedir que seu filho experimente o uniforme, agora que ele vai voltar para o segundo semestre, que às vezes você leva um susto e descobre que ficou pequeno. Então, assim, a mudança é muito grande, não só física, como emocional, de maturidade mesmo, né? Também. Então, fica para a escola o desafio ainda maior de se ficar com a criança no segundo ano, como é o que a escola estava querendo, de ter que se comprometer com todo o PEA, que tem que fazer esse plano individualizado para conseguir manter esse aluno interessado no conteúdo, apesar dele já saber mais do que os outros alunos estão aprendendo, de ter uma facilidade maior, então ele vai conseguir aprender mais rápido, vai conseguir seguir mais rápido na matéria, e fica para o professor o desafio de conseguir estimular esse aluno na individualidade dele. Oferecendo mais, ou um aprofundamento maior dentro do que ele estiver ensinando para aquela turma, e lembrando que altas habilidades não significa que todo aluno que tem altas habilidades consegue aprender todas as matérias com maior facilidade ou com mais rapidez. Algumas vezes eles têm alguma habilidade específica, alguma tendência para um conteúdo ou outro que ele tem mais facilidade. Então, tem isso também, que a gente está falando de um contexto muito maior do que uma matéria ou do que a nota da prova. E aí entra um outro ponto que eu acho que é muito importante, que a Bianca falou um pouquinho do que eu vou falar, mas tem mais um ponto que eu pensei. Então, um aspecto esse aluno já está entrando numa escola nova. Então, tudo para ele ali é muito novo. E quando a gente é criança, se vocês pararem um pouquinho, tentar puxar na memória aí, o prédio da sua escola, quando você era criança ainda, no início do ensino fundamental, você vai lembrar que era um prédio gigantesco, que o banheiro era longe, que o refeitório era enorme. E, de repente, se você tiver, ou se você já teve a oportunidade de voltar nessa escola, você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas nem era tão grande assim. Tem uma música, né? Tem uma música do Bee Gees. When I was small and Christmas trees were tall. Uma música do Bee Gees. Que ele fala quando eu era pequeno e a árvore de Natal era alta. Parecia alta. Parecia alta. Então, para uma criança de 7 anos, faz diferença um prédio novo, até a estrutura física, os professores, os colaboradores, o tio, a pessoa do portão, da cantina, todo mundo é novo. Ele tem todo esse contexto para se adaptar, mais os colegas da escola. E aí, essa questão do desenvolvimento, da maturidade e das características físicas mesmo, e se a gente põe essa criança com uma turma que já passou por tudo isso e ainda pulando o contexto das crianças que são da idade dele, a gente traz um número tão grande de desafios para essa criança enfrentar que, tanto quanto ele ficar desinteressado na série dele, é arriscado ele acabar concluindo que ele não é bom o suficiente porque ele não consegue nem se encaixar socialmente na turma para a qual ele foi, e como o envolvimento social tem um impacto enorme no processo de aprendizagem, pode ser que, de repente, ele
trave ali no E processo de ainda aprendizagem mais mesmo. vindo desse contexto que tudo isso que está acontecendo, os pais chamam advogado, tudo ele está vivendo isso em casa também, né? As conversas que os pais estão tendo. Então ele já entra na escola com essa tensão de, nossa, Para corresponder. Eu para preciso corresponder. Mas deixa eu só falar uma coisa. E a gente está falando muito sobre o geral, mas a escola tá certíssima nisso, né? Se a gente vai falar, porque nesse momento da reflexão a gente fala o que poderia ser feito para evitar uma situação como essa. E eu acho que essa situação ela não deveria ser evitada. Se for pensar Qual pelo lado da situação? escola, essa Da família tensão que querer tá altas habilidades? Não. Querer Essa tensão que está acontecendo, que Ah. aconteceu até agora, a hora que a gente não contou o final da história ainda, mas essa tensão aqui, dessa história que a gente contou, ela é necessária, porque sim. a escola não deve Se concordar calar. imediatamente, se calar e falar, então tá bom, é o que você acha que tem que fazer, vamos fazer. Cabe à escola, sim, esse posicionamento de indicar para os pais o que é melhor para ser feito para a criança. Até porque, vamos pensar assim, olha, se a gente pensar no que a escola está propondo, deixa esse aluno entrar no segundo ano, a professora ter a oportunidade de conhecê-lo ali dentro da turma, que foi uma outra coisa que a Bianca mencionou, que é muito legal. Uma coisa é a criança sozinha, sentada numa sala conversando com adultos, outra coisa é ela dentro da turma. A professora conhecer, a escola, então, ter uma interação com os profissionais que estão acompanhando essa criança e a família, aí sim tomar a decisão. Então, não é que a escola falou, não, ele não pode ir para a série seguinte. A escola pediu a oportunidade dos profissionais de educação também participarem desse processo de avaliação da adequação desse aluno pular esse segundo ano. E por que esse caminho da escola é o mais indicado? Porque o aluno ir para uma série seguinte, inclusive diante de toda essa expectativa que foi criada, da pressão que ele acaba assimilando, mesmo que a família esteja tentando poupar essa criança de uma pressão por desempenho, ele, como a Thaís falou, ele está vivendo tudo isso e está acompanhando. Então, ele vai levar essa pressão com ele. E ele chegar no terceiro ano, não se adaptar e ter que voltar, é um impacto muito grande para a autoestima desse aluno. Enquanto que ir para o segundo ano, que é o caminho normal que ele estaria fazendo, e durante as primeiras semanas ali, ele passar sem que ele saiba, inclusive, pelo processo de avaliação, e depois a decisão ser que, de fato, realmente ele está pronto. Avaliando não só o cognitivo, mas também toda a parte social, maturidade, emocional. Aí ele ter que ir para o terceiro ano seria diferente, porque ele teria tido tempo de conhecer a escola, de conhecer os profissionais, e inclusive de conhecer os colegas daquela turma, que depois, se ele tivesse que ir para uma outra, esses colegas não deixariam de conviver com ele ali na escola. O que é muito diferente desse aluno entrar e começar direto no terceiro ano e ter que voltar para o segundo ano. O impacto emocional, psicológico nessa criança seria muito negativo, dele ter que voltar para um segundo ano e inclusive, a frustração que isso ia gerar nele, provavelmente na família também. Então, seria um cenário muito mais desafiador, do qual a gente pode evitar que a criança participe. Então, é um caminho que a escola estava propondo que faz muito mais sentido. Agora, o que é importante a gente falar aqui também? Que hoje em dia existem ótimos profissionais capazes de identificar, fazer um diagnóstico de altas habilidades e ajudar a família nessa decisão mas sempre lembrar que a escola tem que participar, não é ser informada. Esses profissionais, eles pedem até a participação da escola. Né? Aliás, é uma boa maneira de avaliar. Os pais aqui queriam que a escola nem tivesse o contato com o profissional que estava acompanhando a criança. Né? Então, concorda que talvez essa seja uma boa maneira de identificar. Se o profissional que faz esse diagnóstico não sugere ou não estimula a família a envolver a escola nesse processo, nessa decisão, isso provavelmente depois, em algum momento, vai acarretar prejuízo para o próprio aluno. Então, não significa que nós somos contra o aluno avançar para uma série seguinte
se ele estiver preparado para isso. Mas significa que existem etapas do desenvolvimento que precisam ser respeitadas e que a capacidade cognitiva de assimilar conteúdo, de fazer cálculos, de soletrar palavras, não tem a ver, não é diretamente proporcional ao ponto do desenvolvimento emocional que essa criança está vivendo. E a gente precisa considerar esses aspectos. E não quer dizer também que se essa criança não avançar para o 3º ano agora, que ele não possa, no futuro, pular alguma série em nenhum momento em que o desenvolvimento físico e emocional dele não seja um fator que vá gerar transtorno para ele. Então, exatamente no 1º ano não é um momento bom para isso. Mas lá no meio, mais para frente um pouco, a gente vai ter momentos em que a gente pode fazer isso. Do 7º para o 8º. Exatamente, que daí é muito parecido o que eles estão vivendo em termos de idade, desenvolvimento físico e maturidade também. Posso contar só mais uma coisa? Não, quer falar primeiro do... Não, deixa eu contar primeiro. Que eu queria ir para o final da história. Não, então deixa eu só contar um caso, uma experiência própria que a gente viveu, que eu não sei se você não lembrou disso. Quando a Thaís começou a estudar inglês, ela era ainda muito pequena. Eu já era professora de inglês, vou deixar para contar o caso de por que ela foi para uma escola de inglês depois, eu vou direto para esse ponto. Ela começou a estudar inglês muito cedo, e quando ela tinha por volta de 10, 11 anos, ela pediu para mim que ela queria fazer inglês com mais crianças na sala. Você não falou, eu fazia particular. E aí ela chegou a hora então de mudá-la para um curso de inglês ao invés de fazer aula particular. Só que quando eu fui fazer essa matrícula no curso de inglês, aí eu me deparei com essa questão. Para a idade que ela tinha, as turmas estavam em nível iniciante. E para o inglês que ela tinha, as turmas eram de alunos muito mais velhos. Então, eu tinha que tomar a decisão entre colocar uma criança de 11 anos junto com alunos de 14, 15, 16, ou que estavam no nível de inglês equivalente ali ao dela, ou matriculá-la com crianças da faixa etária dela que estavam ainda começando a aprender inglês. E aí, a decisão foi pela faixa etária. Eu não tive a mínima dúvida, porque os assuntos que o material didático traz, que são interessantes para discutir e usar a língua, são assuntos muito diferentes entre crianças de 11 anos e adolescentes de 16 anos. E eu não queria a Thaís com 11 anos discutindo assuntos que estão lá na cabeça de adolescentes de 16 anos. E é óbvio que ela também não ia se sentir pertencente e integrada lá. Então, a opção foi, não, ela vai entrar com os iniciantes ali. E ela foi seguindo, e quando chegou aos 15 anos, 14 para 15 anos que você tinha, eu acho, aí sim, ela continuou a ter o inglês bastante avançado e ali foi fazer um intercâmbio também de um mês, e quando ela voltou do intercâmbio, a escola falou para mim, ela pode pular 2 semestres, ela pode pular 1 ano. Falei, não, vamos pular 1 semestre, então, que eu não quis pular lá atrás. Pulou 1 semestre, e depois, aí ela já estava numa idade que tudo bem ela estudar com alunos, mesmo que fossem mais velhos que ela. É diferente ela com 15, 16 anos estudar com alunos de 18, 19, ou ela de 11 com 16, é muita diferença nisso. Então, a opção foi, no começo, ela seguir pela idade. Isso não prejudicou o conhecimento dela, porque ela continuava a praticar, ouvir, a ter os estímulos para praticar no nível que ela estava, mas ela seguiu interessada. E lá na frente ela pulou vários semestres que ela podia pular. Então, não é um tempo perdido. E lembrando que, eu acho que, mudando de assunto, mas... Eu ficaria no mesmo assunto, mas vai. Não, sigo no inglês ainda, mas não tem a ver com isso de avançar ou não a série. Que eu acho que, assim, naquela época, onde a gente morava, o que tinha ali na opção, naquele momento, no começo, quando eu comecei a fazer o inglês, era o particular, né? Mas hoje a gente acredita que já existem muitas escolas de inglês para criança, e uma criança é melhor fazer o inglês com uma turma, né? Não, assim, concordo parcialmente. O que é a grande verdade hoje é que a escola, lá dentro da escola, no ensino regular, como parte de uma formação plena, sistêmica,
preparatória para esse aluno viver na plenitude o que ela tiver de oportunidade depois, a própria escola pode oferecer um curso de inglês para que essa criança não passe lá na frente essa decisão de entro em qual turma no curso de inglês. Só que aí as escolas que não são bilíngues, ficam um desafio muito grande de como conseguir oferecer esse inglês para a criança dentro da escola, de um jeito que a criança realmente aprenda, realmente saia falando, realmente vire um aluno bilíngue. Então, como nós nunca trazemos problemas sem solução, aqui entra o Skies Learning. Então, a nossa solução para escolas que não são bilíngues, formarem alunos bilíngues, é o Skies Learning, uma solução da Red Balloon para as escolas regulares que querem formar alunos bilíngues. Para saber mais sobre a Skies Learning, é só entrar no @Skies_Learning no Instagram ou no link que tem na descrição desse episódio. Eles têm vários formatos diferentes para conseguir adequar o ensino de inglês de um jeito que o aluno aprenda dentro do contexto da sua escola. Então, agora vamos lá ver o que aconteceu no final dessa história. Diante da medida judicial, a escola se viu diante da situação em que cumprir a lei se faz necessário. Antes, porém, tivemos uma conversa com os pais do aluno, envolvendo toda a equipe de gestão e também uma consultoria contratada pela escola, que ajudou a colocar para a família a posição da escola, contrária ao avanço do aluno para a série seguinte. Especialmente depois de termos conhecido o aluno e analisado cuidadosamente os prós e contras do avanço, fizemos questão de registrar os riscos para a autoestima, sentimento de pertencimento, autocobrança, sentimento de inadequação relacionado à maturidade dos alunos que estavam cursando o terceiro ano. E mesmo em relação aos conteúdos do segundo ano que fariam falta para essa criança. Explicamos também que faríamos o possível para que ele se adaptasse, apesar de nossas preocupações e pontos de vista diferentes daqueles dos pais. O final dessa história foi a família pedindo, ainda no primeiro semestre, que o filho voltasse para o segundo ano, pois foi gritante o desânimo, a tristeza, a falta de interesse em ir para a escola, posturas totalmente contrárias a que esse aluno tinha apresentado ao longo do primeiro ano. Então, já vimos essa história acontecer, né? Então, mas dá vontade de chorar, né, gente? Porque foi o que eu falei, imagina para essa criança se sentir voltando, porque a sensação de que não foi capaz. Mas ótimo, melhor que isso tenha acontecido. Na verdade, eu acho que a gente precisa aplaudir esses pais que, primeiro, por eles terem ficado atentos. Segundo, que ao perceber que aquele caminho não fez bem para a criança, desses pais voltarem para a escola e falarem, vamos ajustar isso daqui. Né? Eu acho que a gente precisa aplaudir essa atitude, porque é difícil também para os pais fazerem isso. Dar o braço a torcer, ainda mais depois de tanta atenção, né? Mas eu acho que foi uma atitude, assim, muito digna, que merece nossos aplausos. E da escola dessa flexibilidade toda que realmente é uma característica que a escola precisa ter e de ter acolhido esse aluno. Bom, então... Temos uma reflexão para esse episódio? Tem uma reflexão que eu quero fazer e depois... Nós podemos indicar 2 profissionais, 2 Instagrams para as pessoas que quiserem saber um pouco mais de altas habilidades e que precisarem de ajuda, tanto no diagnóstico quanto na questão jurídica mesmo, se precisar de um apoio. Tem uma pessoa que, além de entender tudo sobre altas habilidades, tem filhos com altas habilidades e é advogada nessa área. Como ela chama? Cláudia Hakim. Acho que a gente pode colocar os links para... E o Dan Psicólogo. O Dan Psicólogo. A gente pode colocar os links para os Instagrams deles na newsletter. Para você assinar a newsletter gratuitamente, é só entrar no link que tem na descrição desse episódio ou lá na bio do Instagram SOS Gestor Escolar e se inscrever na newsletter que você vai receber toda quarta-feira às 19 horas. E na próxima newsletter, então, você está ouvindo esse episódio, na próxima a gente vai colocar, então, os links para os Instagrams deles. Tá, então a reflexão, a frase que eu queria deixar é que nem todo conhecimento do mundo é capaz de fazer uma pessoa feliz. Mas todas as pesquisas sobre a felicidade mostram que os relacionamentos sociais que
que nós cultivamos, esses sim, impactam o nível de felicidade que uma pessoa tem em todas as etapas da vida. E nós aprendemos a desenvolver, cultivar e manter relações sociais quando a gente está ali no começo do nosso desenvolvimento, nas interações que a gente tem com os colegas na escola. Então, fica a dica para quem tem filhos com altas habilidades e que, de alguma forma, em algum momento, acabam pulando algumas séries, que às vezes isso é realmente o caso, é que essa criança ou adolescente tenha em outras atividades em que ela conviva com outras crianças ou adolescentes de idade próxima, num esporte que ela pratique, numa aula extra de alguma habilidade, música, arte, qualquer outra habilidade, no convívio familiar com os primos, que eles tenham a oportunidade dessa convivência para eles aprenderem a desenvolver e cultivar relacionamentos sociais. E precisamos agradecer nossos parceiros desse episódio, Block-C, Skies Learning, Matific, Eduinfo, 24/7 São José dos Campos com os nossos looks, VTR Influence, que é o estúdio que a gente grava o podcast toda semana. E você que ficou aqui com a gente até o final, todos os links para tudo que a gente falou aqui, contatos de todo mundo que a gente falou aqui, e-book de graça, presente para vocês, tudo tá lá na descrição do episódio. Na newsletter também vai tudo para vocês. Compartilhe o episódio nos grupos que você tem com outros gestores de escola, com os professores. Se tiver algum perrengue por aí, pode mandar aqui pra gente também. Tem perrengue, manda pra gente, porque a gente sabe que tem. E fica o nosso convite também para vocês conhecerem o nosso podcast voltado para as famílias e para vocês compartilharem com as famílias dos alunos de vocês. Esse podcast das famílias chama Pode Educar. Ele tem episódios mensais e todo mês a gente fala sobre uma questão de desafio das famílias e traz muitas estratégias práticas para o dia a dia das famílias em casa. Ele está disponível no Spotify, Pode Educar e no canal do YouTube da Rede Pitágoras. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Beijos.